Olá, meu nome é João Cruz, eu sou professor do Instituto Teológico de Atibaia. Seja bem-vindo a mais uma transmissão do Instituto. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre as palavras de Jesus quando ele disse: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 13. Acho que todo mundo aprecia uma pessoa que é prudente, temperada, não é? Ou seja, que tem um temperamento agradável. Uma pessoa exasperada, assim, que precipitada e derrama em grandes assim quantidades todas as suas emoções, sejam alegria até sejam tristezas, não é? É uma pessoa que talvez não seja tão agradável, é difícil de conviver, uma pessoa que não tem um bom temperamento, digamos assim, não é? Logo perde o sabor, quer dizer, a gente não quer mais ouvi-la tanto e a gente não quer conversar com ela, isso é, se ela deixa a gente conversar, né? Então, logo você vai estar pisando em ovos, como se estivesse pisando em areia também, né? Nós devemos ser pessoas equilibradas, todos nós devemos buscar esse equilíbrio, né, de ser pessoas equilibradas. Como o uso do sal, nem muito, nem pouco. O sal muito é desagradável. Pouco, ele não dá sabor. Quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, a função do sal é conservar, por exemplo, alimentos num tempo que não existia refrigerador como nós temos hoje, eles usavam sal e em alguns lugares até hoje em dia usa sal. E assim se criou a carne salgada, por exemplo, que nós usamos até hoje, né? E precisamos assim do sal para isso acontecer. O sal ele dá sabor. Nossas palavras devem ser temperadas com sal, assim que as pessoas sintam agradáveis ao ouvir. Colossenses capítulo 4, versículo 6 fala mais sobre isso, né? O sabor, além do sabor, o sal também causa sede. E Jesus é a água da vida. Nós devemos causar na pessoa sede, a sede de ser saciada do que só Jesus tem para dar, que é água viva e em abundância. O sal também é benéfico assim para a saúde. Esses são os valores do sal. Mas também ele esteriliza a terra. Então a gente vê que ele tem, é claro, suas propriedades boas e também algumas propriedades que, se usado em lugares errados ou em excesso, não são tão boas. Mas o sal tem grande valor, com certeza ele tem grande valor. A palavra salário vem de sal e você provavelmente já ouviu falar sobre isso, né? A palavra também soldado é aquele que recebia em sal. Então, para você ter uma ideia do valor que o sal tinha. O sal tinha muito valor, até que as cidades eram construídas perto de saleiros, de lugares, minas que você encontrava sal. Jerusalém mesmo, ela é construída perto até do Mar Morto. Não é muito distante, você poderia pegar algum sal e até voltar para casa em um dia, talvez, de viagem, ida e volta, né? Mas até o Templo de Jerusalém usava o sal que vinha lá do Mar Morto. Antigamente também o sal era muito raro e, consequentemente, caro. No tempo de Jesus mesmo era muito raro e caro. Não fosse ali o Mar Morto, seria mais caro ainda, né? Porém, ele também é essencial para a vida, é essencial para a saúde. Sem sódio, o organismo seria incapaz de transportar os nutrientes ou até oxigênio e transmitir os impulsos nervosos ou mover os músculos assim. Eu não sou um especialista de saúde, mas, claro, com uma pesquisa básica, assim, você pode encontrar essas informações. Inclusive para o coração, assim, o sal é benéfico também, né? Para os judeus, ele simboliza uma eterna aliança entre Deus e o povo de Israel. O sal tem pelo menos 14 mil utilidades. Seria muito até a gente pesquisar e trazer todas elas aqui, não é o objetivo. Então, o objetivo aqui é só lembrar que quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, ele quer dizer, ó, vocês têm valor, vocês devem ser raros e caros. É isso que Jesus quer dizer, vocês têm que dar sabor,
É isso que Jesus quer dizer. Mas Jesus também disse: se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Você já viu um sal insípido? Um sal sem sabor? Para ser sincero, é muito difícil. Eu mesmo nunca vi um sal sem sabor, perder o sabor. Talvez você tenha visto até. Mas se você já encontrou sal sem sabor, nem reconheceu, talvez. E se reconheceu, significa que há alguma coisa muito errada acontecendo com aquele sal, com aquela substância que deveria ser tão importante. Porque também outra forma que o sal perde o sabor, né, perde a sua propriedade, o seu valor, é quando você coloca ele no lugar errado. Aí então ele perde o sabor. Assim como um cristão que não sabe refrear a língua, ele se torna insípido. Veja Colossenses capítulo 4, versículo 6, ele diz que a palavra dita por vocês seja agradável, temperada com sal, para que saibam como responder a cada um. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Nossa palavra tem que ser com sabor, para que nós possamos saber como responder a cada pessoa com brandura, com leveza ou até com disciplina quando necessário, né? Mas no momento certo, assim como o sal, na dose certa. Também em outra passagem nos diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que o ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Então aqui Jesus também estava falando sobre comportamento. E como que a gente identifica uma pessoa? Pelo comportamento. É como mencionei lá no começo, temperamento. Se uma pessoa é exagerada demais nas suas emoções, expressar isso em qualquer lugar, de qualquer maneira, seja alegria ou seja tristeza, ela se torna inconveniente. Você tem um tratamento difícil com essa pessoa, você está sempre pisando em ovos, não dá para saber exatamente como a pessoa vai reagir. Então, o sal se torna insípido quando você coloca ele no lugar errado ou você faz de formas erradas, usa de formas erradas. Sal misturado com açúcar, por exemplo, né, e outras substâncias impróprias anulam o sal. Nunca vamos ser o sal da terra enquanto nós ficarmos adoçando o evangelho, achando e dizendo e pregando que Deus vai salvar todo mundo, porque não é verdade. Isso é adoçar o evangelho, mas perde o sabor. Açúcar demais, por exemplo, também, não é? É enjoativo. Não é? A gente precisa daquela dose de sal, inclusive. Né? Sal demais também estraga. Seria melhor sem sal. E você sabe, mencionei o Mar Morto agora há pouco, você sabe por que o mar é morto? Porque ele tem uma concentração, a mais alta concentração de sal no mundo está lá no sal do Mar Morto. Por quê? Porque o Mar Morto só recebe, ele não tem para onde escoar. Da mesma forma, se nós só recebemos e não escoamos as boas dádivas, as bênçãos que recebemos, nós nos tornamos cheios de sal. Mar Morto, cheio de sal, a maior concentração salina do mundo está lá. Nós somos o sal da terra, mas nós devemos agir como o sal da terra, agir como o mundo precisa, dando sabor a esse mundo que ele necessita, falando palavras, mesmo às vezes duras, que ele precisa. Porque aí eles vão sentir o gosto da vida, a verdadeira vida. Porque essa vida aqui que nós estamos vivendo é passageira. Eu mesmo estou passando, dizem que eu estou na meia idade, então se é isso eu vou chegar aos 100 anos, espero, mas não é uma realidade, né? E Jesus também disse que se ele perder o sabor, não serve mais nada a não ser para ser pisado pelos homens. Sal insípido perde o seu valor. Sal sem sabor, para que serve? Sal sem sabor é igual a areia. Qual é a diferença entre um sal sem sabor e areia? Só engasga a gente mesmo. Bom, pelo menos o sal talvez dissolva, né? A areia não, mas não tem valor. A gente vai realmente pisar. Sal insípido perde o valor que ele tem e quando cada um de nós perdemos o valor com aquele com nós fomos criados. Qual é o objetivo, qual é o propósito das nossas, para que fomos criados? Viemos só para tirar ou viemos para acrescentar, dar sabor à vida de pessoas? As pessoas se tornam como a mulher de Ló, em Gênesis capítulo 19, versículo 26, que olhou para trás
não deveria ter olhado para trás. Então você, que é o sal da terra, não olha para trás, olha para frente. Porque a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. O sal do Mar Morto era usado para o piso escorregadio na neve lá no Templo de Jerusalém. Por isso que Jesus também usa essa figura de linguagem que não serve para mais nada. Não sei se você sabe, mas o sal até hoje, ele é usado, uma das formas que ele é usado é para derreter a neve. Raramente neva em Jerusalém, mas acontece de vez em quando. E quando isso acontece, eles usam sal que trazem lá do Mar Morto para jogar naqueles pisos que era de mármore, quando o Templo de Jerusalém ainda estava ali construído, foi destruído no ano 70 depois de Cristo, mas enquanto isso eles precisavam do sal para derreter a neve para as pessoas não escorregarem. Então é questão de consciência também, né? Então, seguidor de Jesus que não tem valor vai ser pisado por este mundo. Se nós, então, não somos diferentes do mundo, seremos atropelados por este mundo. O mundo, de fato, quer nos atropelar de qualquer maneira, mas o mundo precisa dos discípulos de Jesus. Eles sabem disso. Eles sabem muito bem disso. Bem, o que nós vimos nessa passagem, quando Jesus diz: Vós sois o sal da terra e devemos dar sabor para este mundo, e se nós perdermos o sabor, para que servimos? Para ser pisado. O que Jesus diz e o que aprendemos? Bom, o sal tem muitas propriedades, muitas utilidades, e nós vimos o valor do sal, ele era raro e caro, agora é mais comum, mas ainda assim tem o seu grande valor, sem dúvida. Imagina uma vida sem sal. Você bate na casa do vizinho, incomoda o vizinho, você não suporta, as coisas não têm gosto simplesmente, não é? Ser discípulo deve ser o sinônimo de utilidade e valor para este mundo. Se você se considera, eu tenho fé em Jesus, eu quero segui-lo, então você tem que ser diferente, tem que ter valor para este mundo, sabor para este mundo. O discípulo, ele deve ser temperante, temperado, sóbrio, modesto, assim como as qualificações de um presbítero. E o que um presbítero tem que ser, todos nós temos que ser. Presbítero é aquele que é uma pessoa qualificada para cuidar da igreja de Deus, né? Nunca vi sal sem gosto, mas infelizmente a gente já acostumou ver cristãos sem gosto, que não têm o que falar. E o Brasil está cheio de cristão, porque é um país cristão. Temos 200 milhões de cristãos aqui, mas nós estamos vendo então que ser simplesmente cristão não é o suficiente. Nós temos que ser mais do que isso. Temos que ser o sal da terra. Discípulos de Jesus é diferente. Não é simplesmente um cristão qualquer, não é? Então, mesmo que nós não tenhamos visto sal sem gosto, não sejamos nós. Nós não vejamos o sem gosto lá no espelho. Somos o sal do mundo, porque Jesus nos deu o primeiro sabor. Não é? Agora nós compartilhamos com as pessoas através da esperança, da fé, do amor. E é isso que nós devemos compartilhar com os outros através da palavra de Deus. Quero agradecer a você que esteve comigo nesse momento e eu espero que você também possa procurar ser o sal da terra. Deus abençoe. Em 2022, você pode aprender como ler, entender e como aplicar a Bíblia. Quem é Deus? Quem é Jesus? Como aumentar a fé? Existe vida após a morte? Instituto Teológico de Atibaia.